Mais um jogo que eu termino e sem grandes desafios. Parece até que foi rápido e fácil demais. O que será que eu posso jogar que pode me dar algum desafio? Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse jogo tem uma história legal, mas nada de desafiador. Esse aqui, muito menos. Não, também sem desafios grandes. Esses dois aqui, cansei de jogar esses dois. Caramba, parece que os jogos de hoje não são tão desafiadores igual os jogos antigos. Será que aconteceu? Talvez eu tenha me tornado um verdadeiro pro gamer. Desculpa, não percebi que vocês estavam aí. Eu tava aqui perdido nos meus pensamentos e analisando que realmente parece que os jogos não demonstram mais o desafio igual era antes. Antigamente os jogos pareciam muito mais desafiadores. Já os jogos atuais são legais, mas desafio é a parte. Será que isso é verdade? Será que eu melhorei? Ou talvez realmente os jogos sejam mais fáceis? O que será que aconteceu? Vamos analisar isso direitinho e ver se realmente os jogos atuais eles são menos desafiadores do que os jogos antigamente? Então, vamos lá e vamos analisar isso aí. E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Guilherme, mas você pode me chamar também de Gear. E eu estou muito feliz de verdade por você estar acompanhando mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua atenção. E hoje vamos analisar de verdade esse assunto. Será que os jogos atuais eles são realmente mais fracos, não apresentam o devido desafio para nós? E antes parecia que eles eram realmente mais difíceis. Por que isso? Vamos analisar essa situação. Porque vamos parar para pensar no próprio mecanismo. Os jogos atuais, devido aos seus consoles, eles apresentam tecnologias maiores do que a gente tinha lá atrás. Então, poxa, vamos parar para pensar o próprio controle. Aqui eu tenho um controle de Play 5. Então, veja, quantos botões esse controle tem? A gente tem 4 botões aqui atrás, 4 botões aqui, mas temos esses 4 aqui também, os direcionais, que são muitas vezes utilizados também como para a gente conseguir um item, acionar uma devida função no jogo. A gente tem os analógicos, que também são botões. Lembra daqueles botões que você vivia procurando quando criança? O L3 e o R3? Tá aqui. A gente tem a tela touch também, que também é um botão. E eu não vou nem entrar no critério do botão de fone, da logo, da câmera e o start. Poxa, olha o tanto de botões que a gente tem. E se a gente pega, por exemplo, um controle de Mega Drive, olha como ele era simples. 3 botões, um start e os direcionais, acabou. Então por que isso realmente acontece? Poxa, se eu pego esse controle, volto no tempo e mostro para alguém lá do passado que esse aqui é um controle de um videogame do futuro, imagina a reação desse cara. Então, poxa, a gente tem um controle muito mais complexo. Talvez você esteja aí do outro lado pensando, Guilherme, deixa disso, isso aí não tem nada a ver, isso aí é costume, joga um pouquinho e já decora o comando. Ok, mas eu pego, por exemplo, como costume meu próprio pai, que sempre jogou videogame comigo na minha infância, e hoje pegar um controle desse aqui é muito mais complexo para ele. Ele tem que lembrar onde estão os botões, tem a dificuldade até de controlar o personagem. Não que ele não consiga jogar, ele consegue, mas já é um desafio a mais para ele, porque muitas vezes ele não consegue controlar o movimento da câmera junto com o do personagem no meio de uma batalha. Pensa, para você que está acostumado é uma coisa, mas para uma pessoa que saiu disso aqui para isso aqui é um caminho totalmente diferente. Então, realmente temos essa dificuldade. Poxa, quantas vezes eu não vi meu pai jogando e vendo aí tendo uma dificuldade com algo que pra mim é simples, dava vontade de dar esse controle aqui que eu consigo passar, mas a gente tem que deixar ele jogar, é o desafio pra ele, e é isso, a gente tem esse desafio. Não podemos parar pra pensar que o mecanismo evoluiu e dá uma dificuldade a mais. Talvez depois de um tempo de costume jogando, a gente possa lidar com esse desafio, mas existe, então é alguma coisa mais complexa ali, tá? Mas será que só isso aqui é o suficiente para a gente determinar que os jogos têm uma dificuldade maior ou menor?
Bom, vamos parar para pensar também na sua gameplay em geral, né? O que mais a gente pode parar para pensar? Poxa, o que dá para descobrir que pode realmente influenciar na dificuldade do jogo? Descobrir, é isso, puzzles. Vamos parar para pensar como eram os puzzles de antes e hoje. E como que antes funcionava e hoje funciona. Então, pessoal, agora a gente vai ver um pouco sobre os puzzles. Poxa, os puzzles são um mecanismo que eu particularmente amo que existam nos jogos. Eles nos divertem, eles colocam um desafio ali de raciocínio lógico, onde a gente tem que colocar em prática o nosso raciocínio. E às vezes a gente pode ficar empacado ali, preso em um determinado ponto do jogo, justamente por causa de um puzzle. Eu lembro que quando eu jogava, por exemplo, meu primeiro Tomb Raider, eu ficava às vezes dias para tentar passar sobre um puzzle, até que eu consiga passar. E era realmente divertido, você ficava ali se esforçando, pensando, voltava no jogo, voltava o caminho, analisava as coisas que tinham lá atrás, e quando você finalmente resolvia o puzzle, era realmente satisfatório demais. Você se sentia realmente um verdadeiro Sherlock Holmes. E era muito mais desafiador. Mas o que aconteceu com os jogos atuais? Por que eles não podem proporcionar o mesmo desafio? Porque às vezes parece que, poxa, eu demorava às vezes horas, às vezes até dias ali para passar num puzzle, e hoje dificilmente eu vou passar mais de 1 hora num puzzle. É bem raro, sinceramente. Tem jogos que tem puzzles difíceis e a gente pode demorar, mas tem jogos que não. Por que isso? Bom, meus amigos, tem uma coisa nos jogos de hoje que me incomoda demais quando eu tô fazendo um puzzle. As dicas. Olha, os jogos atuais eles colocam muitas dicas pra gente conseguir passar um puzzle. Não tem problema você colocar pistas. Você está tendo que olhar um formulário, um relatório que você achou no caminho, um documento, e aí ele te dá dicas e você tem que lembrar, oh, isso aqui é importante para aquele puzzle. Isso é legal, mas temos que lembrar que às vezes temos jogos onde a gente tem um parceiro. E quando tem esse parceiro, começa a ficar meio óbvio como a gente passa nos puzzles, porque o próprio parceiro começa a dar as respostas. Se você fica muito tempo empacado, tentando desvendar um puzzle, seu próprio parceiro começa a falar, e se você fizer isso? E se você ficar fazendo isso? Ei, aquela pedra ali parece estranha, não sei o que. Além do jogo te dá outros mecanismos onde você pode analisar o que você pode interagir no jogo. Então fica mais fácil, realmente. E dá uma raiva quando esse personagem começa a dar as dicas. Poxa, eu não quero saber quanto tempo eu vou demorar, eu quero desvendar sozinho. Essa é a graça do puzzle. E você fica me dando resposta, caramba, o jogo é meu ou é seu? Você que tá jogando, é um momento no jogo que parece que o jogo quer jogar pra você. Ele parece se sentir incomodado que você está demorando pra passar. E aí começa a dar dicas e atrapalha um pouco assim. Quem quer realmente só seguir a história, tudo bem, mas perde o desafio de você desvendar aquela charada. Mas por que temos isso? Olha, os jogos antigos não tinha nada disso. Antes o jogo ele te dava o puzzle e ele não quer nem saber quanto tempo você vai demorar. Se você quiser passar o ano tentando desvendar como que você passa daquela parte, ele não está nem um pouco interessado. Porém, a gente deve pensar num ponto. Antigamente, a gente tinha algumas coisas para ajudar sim. A gente podia não ter YouTube, mas tinha as revistas. E as revistas geravam lucro para as próprias distribuidoras, como PlayStation, Nintendo. Então você comprava uma revista porque você às vezes estava preso num jogo. Eu quero descobrir como que eu passo nessa parte do Legend of Zelda. Eu quero saber como que eu posso desvendar esse puzzle aqui do Tomb Raider. Ou do Resident Evil 1. Como que eu posso fazer isso? E existiam essas revistas justamente para vender isso. Vender como você passa. O jogo ele era propositalmente difícil para você, na hora que você não aguentar mais, tentar comprar uma revista e descobrir como que passa. Hoje nós temos YouTube, que é uma coisa que facilita demais, porque a gente vê uma gameplay e sabe como que passa. Mas antes não tínhamos isso, mas tínhamos as revistas.
que geravam lucro para suas distribuidoras, que eram geralmente as próprias marcas dos jogos. Então, entrava naquela. Eu não tinha dinheiro para comprar revista, né? Mas quem tinha, comprava. O que mais dá pra gente parar pra pensar? A gente viu o mecanismo, realmente os mecanismos são mais complexos. Temos os puzzles. Ficou meio claro que realmente os puzzles antes, não é que eles eram mais difíceis, mas a resposta era mais difícil de ser entregue pra gente. E ele era proposital, feito para isso. Agora, o que mais a gente pode parar pra pensar? Olha, tem uma coisa. Tutoriais. Galera, tutoriais. Os tutoriais, a gente não tinha isso lá no passado. Os jogos não nos davam conselhos, eles não pegavam na nossa mão. Já hoje eu não consigo parar para pensar um jogo que não tenha um tutorial. E mesmo se ele não tenha um tutorial escrachado, ele de certa forma existe o tutorial nos primeiros minutos do jogo, onde ele te ensina para que cada item serve, o que você pode fazer com aquele item. Ele basicamente, muitos jogos eles colocam para você perder sangue propositalmente, para você poder se curar. E é um jeito legal de te ensinar, não vejo problema. Mas os jogos antigamente eles não falavam nada para você. E como a gente está falando da questão de desafio, esse era um desafio. O jogo não pegava na tua mão e falava, ó, se você apertar esse botão, ele faz isso. Se apertar esse botão, faz isso, tá? Eles não faziam isso. Eles só esperavam você apertar Start. Apertou Start, você está pela sua própria conta. O jogo tá nem aí pro que você vai fazer. Você quer saber para que esse botão serve? Você aperta. Você quer saber como que você bate no seu inimigo? Você vai lá nele e aperta algum botão e vê o que acontece. Era isso. Então, geralmente a gente morria muitas vezes porque a gente não conhecia a mecânica do jogo. Ou você podia entrar lá na tela das opções de controle e até adivinhar. Mas a gente não sabia inglês quando a gente era criança. Hoje é mais fácil, a gente tem YouTube, muitos jogos já vêm em português, mas antes você podia tentar. Eu já tinha uma hora que eu tinha decorado que jump era pular. Então a gente apertava Start e vambora. Não tem segredo com isso. Então é um ponto. Tutorial realmente eu entendo a necessidade dele, mas antes não tinha. E querendo ou não, isso é um desafio à parte também. Você mesmo tem que saber como que você vai seguir com o jogo e o que você vai fazer com os botões. Bom, já vimos alguns pontos. Temos dicas em puzzles, tutorial, mecânica, mas a gente não viu uma coisa que é normal em jogos, que é o checkpoint. Checkpoint, qual que é a função dele? Se você passou por um desafio, você chegou a um determinado ponto do jogo, ele marca aquele ponto ali para você. Então, se lá na frente você for derrotado, você perder ou morrer, você começa daquele ponto em seguida. Não necessariamente todos os jogos tinham isso, mas existiam, é uma coisa comum em jogos. E qual que é o problema então do... Bem, uma coisa que eu vejo é que parece que qualquer coisa que você fizer no jogo, existe um checkpoint. Checkpoint esse também, conhecido como autosave. Você andou meio metro e você já se depara ali com um checkpoint. Então se algo te acontecer, você volta dali. Isso nos irritava lá atrás, às vezes, porque nos desafiava. Se a gente encontrava um checkpoint e se nós éramos derrotados lá na frente, às vezes a gente andou muito, passou por muita coisa. E aí, ser derrotado e voltar praticamente quase a tela toda, nossa, às vezes até incomodava, mas era um desafio, porque você tinha que memorizar algumas coisas até para poder passar novamente. Então, se você tinha obstáculos, você tinha que lembrar onde tinha esses obstáculos para você não morrer de novo. Era um desafio. Só que hoje você se depara com checkpoints, basicamente, se você pular um buraco, o jogo já te salva ali. E se vai acontecer algo com você de cair em outro buraco, você, na verdade, volta onde tinha salvado.
Então tudo bem. O que acaba às vezes tirando um desafio, porque a gente não tem a questão de memorização do nosso desafio. Então dificilmente a gente tinha que fazer todo um percurso de novo. Na verdade hoje a gente até se irrita quando a gente tem que assistir uma cutscene de novo. Mas é pouco comparado com o que acontecia antes. Isso quando você não tomava o Game Over. O Game Over basicamente te voltou tudo no jogo. Então, por exemplo, jogos como o próprio Street of Rage. Não existiam checkpoints. Se você morresse, você começava dali. Só que era um jogo contínuo. Se você morreu, você perdeu aquela vida. Às vezes você pode perder 2 vidas num ponto que elas vão te custar até a questão de você finalizar esse jogo. Porque você não vai ter vidas lá na frente para finalizar. A gente continua, porque a gente é determinado. Mas muitas vezes a gente sabia que não iria passar do jogo, seria muito difícil. Às vezes tendo uma vida só. E tínhamos que lidar com isso. Bom, pessoal, acho que a gente já percebe-se que os jogos atuais não comparam o nível de dificuldade dos jogos antigos. Mas será que é isso mesmo? É isso mesmo. Os jogos atuais, eles não têm a dificuldade dos jogos antigos. Os jogos antigos, eles são mais difíceis. Esse era um dos principais propósitos de um jogo, ser difícil. Deixar o jogador preso em alguns momentos, ter a dificuldade de avançar no jogo. Isso era um dos propósitos. Mas por que isso? Bom, muito da questão da dificuldade, além de algumas coisas que a gente já falou, era a capacidade dos jogos antigos. Hoje os jogos têm um enredo, uma história que pode se levar até 100 horas para você chegar até o fim, em alguns jogos. Antes já não, os jogos você poderia terminá-los, se você conseguisse sem morrer, em algumas horas ali, 2 horas, 1 hora, era bem mais fácil. Só que se o jogo não te desse desafio e ele entregasse a resposta para você, ou facilitasse seu caminho, você ia terminar ele muito fácil. Então em 1 hora você já ia enjoar do jogo, porque você já descobriu o final. Muitos jogos trabalhavam a questão do seu replay, do jogador terminar e querer jogar de novo. Mas, para dar uma longevidade mais para o jogo, era importante que o jogador não tivesse a facilidade para avançar no jogo. Se ele ficasse preso às vezes nas 3 primeiras fases, porque se o jogo só apresenta 7 fases e ele passasse as 7 fases rápido, em uma só vez, morresse uma ou outra vez ali, não ia ser demorado o jogo. E o jogo tinha necessidade que o jogador perdesse tempo ali em alguns pontos. Devido a essas questões de limitações que havíamos na época, com software, hardware, o próprio controle com menos opções de comandos, dava ao jogo uma limitação em realizar os desafios, assim tornando ele mais difícil. Como eu falei, também tinha o propósito dos jogos realmente serem difíceis, mas nós também antes tínhamos que, sinceramente, decorar o padrão do nosso inimigo, as movimentações dele, para conseguir passar. Hoje a gente tem muita questão de a gente ficar tentando fazer a coisa acontecer, dando às vezes soco em ponta de faca, até uma hora que dá certo e passa, muitas vezes até conta com a sorte, e acontece. Também tem a questão que muitas vezes temos jogos onde o nosso personagem tem uma progressão e assim ele sobe de níveis e a gente começa a deixar ele mais forte. Quando chega no final para combater o vilão, o boss final, a gente já tá bem mais forte que ele. A gente literalmente levou nosso personagem na academia e tirou ele de lá para dar soco num personagem mais fraco que ele. O próprio exemplo que eu dou é God of War Ragnarok, que é um jogo que eu acho muito legal, acho um jogo incrível, mas deixa um pouco a desejar nos últimos confrontos contra o Thor e contra o Odin, porque a gente já está no nível realmente colossal. Mas sejamos sinceros, faça uma pergunta para você mesmo: até que ponto nós jogadores estamos dispostos a ter um desafio? Não estou passando pano para os jogos atuais. Realmente, jogos antigos já ficou claro que eles eram muito mais difíceis e era a proposta deles.
Mas quando a gente tem um desafio, será que a gente vai atrás mesmo? O próprio exemplo que eu dei do God of War Ragnarok. A gente tem missões secundárias que são muito mais difíceis do que as missões da campanha principal, mas muita gente passa batida naquilo. Até também conteúdos extras, quando a gente finaliza jogos e o jogo disponibiliza outros desafios onde muita gente nem sequer olha para aquilo. Será que a gente só precisa do desafio estar na campanha principal? E é isso, pessoal, a gente viu que realmente os jogos antigos são mais desafiadores porque eles são feitos com a proposta de ser desafiadores, devido ao hardware, ao software, ao mecanismo de controle, por exemplo, design. Então eles tinham que trabalhar com o que tinham na mão e muitas vezes precisavam deixar o jogo difícil para que assim ele rendesse mais. Também tinha a questão das revistas, como eu falei mais de uma vez, para a pessoa ir lá comprar a revista e ajudar ela no jogo. Isso arrecadava dinheiro para as empresas. Era o jeito que elas conseguiam. Hoje tem YouTube. YouTube arrecada para o YouTuber ou para o próprio YouTube. Mas é o que temos hoje. A proposta de hoje é o enredo. Mas acima de tudo, o que é a principal proposta de um jogo é a diversão que você tem com ele. Não importa se você não gosta desse jogo, outra pessoa ali gosta. Temos jogos atuais que são difíceis, tem proposta de ser difícil, como por exemplo jogos Souls-like, que eles têm a principal proposta de serem difíceis. E por eles serem difíceis, para o público deles, eles são divertidos. Assim como eu gosto de jogos puzzles, onde eu gosto de jogar Resident Evil, Silent Hill, exatamente pelos puzzles que eles me proporcionam, para que eu tenha essa dificuldade. Mas também amo jogos antigos, que jogos antigos me trazem a nostalgia, e por mais que um ou outro ali tenha uma dificuldade alta, não quer dizer que eu deteste ele. Pelo contrário, eu ainda gosto dele, eu gosto também do desafio. E é isso, gente, depende do que você procura num jogo. Jogos antigos são mais desafiadores devido a limitações deles. Os jogos atuais deixam a desejar em desafio, mas ainda podem agradar de outra forma, pois é a proposta deles. Mas você pode muito bem procurar um jogo onde a proposta dele seja ser difícil. E, bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse diagnóstico. Quero que vocês também comentem aí embaixo, baseado em tudo que eu disse. O que vocês acham? Eu não acho que o jogo é mais difícil ou mais fácil. A gente pode conversar sobre isso aqui embaixo também. Quero sua opinião aí. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, clica ali no sininho para receber novas notificações e que eu possa estar aqui fazendo outros vídeos como esse, vídeos diagnósticos sobre esses assuntos ao qual a gente tanto se pergunta. Por exemplo, hoje foi a dificuldade dos jogos de hoje comparado aos jogos antigos. Qual vai ser a próxima? Espero que tá vendo você aqui sempre. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e falou pessoal, até mais, até a próxima!